Olá, pessoal, tudo bom? Vamos para a segunda parte da nossa unidade, né? A gente está vendo, né? A gente viu na aula passada, a gente vai continuar vendo nessa aula a independência dos Estados Unidos. Qual é a consequência? Por que a gente está vendo a independência dos Estados Unidos? Porque a gente vai ver que são consequências do iluminismo. Vamos lá. Consequências do iluminismo, que receberam influências iluministas, as ideias de igualdade, né? Da ideia de propriedade, de liberdade, né? Direito à propriedade, que sempre tem que pensar naqueles direitos individuais, que a gente estava vendo em filosofia também, né? Então, o que a gente já viu até agora, relembrando o que a gente já viu até agora sobre influência do iluminismo? A grande Revolução Francesa, né? Que acho que é talvez o grande marco da história contemporânea, né? Foi um negócio assim, foi um momento histórico tão forte, mas que mudou tanto, que não só virou um marco da linha, né, cronológica do mundo. A gente sai da modernidade e entra na idade contemporânea, que é a atual que a gente vive. Segundo, né? O que influenciou a Revolução Francesa? Lembra? Eles estavam, a burguesia, né, estava atrás da ideia de igualdade, somente a burguesia e os camponeses, né, que realmente pagavam impostos, né, que é o grupo que realmente que mantinha os nobres e a realeza e o clero na França, né, enquanto todo mundo passava fome, né, os burgueses não passavam fome, mas pagavam demais imposto, os outros não pagavam impostos, né? Então, igualdade de certa forma social, de imposto político, liberdade de fazer as escolhas, né? Os franceses não tratou que vai virar, né, parte do lema da França é liberdade, fraternidade e igualdade, né? Fraternidade vai vir depois, que é amor entre os irmãos, entre os iguais. Outra influência vão ser qual que é a influência no iluminismo aqui no Brasil? A gente viu, né, em Confidência Mineira lá, que faz a bandeira até de Minas até hoje, que é liberdade antes que tardia. Essa liberdade, estava se pedindo liberdade, por exemplo, dos escravos? Não, era um grupo realmente de pessoas com mais poder, de uma burguesia dentro de Minas Gerais, que queria uma liberdade contra os impostos da metrópole, né? Queria uma igualdade também de assumir cargos maiores, mais altos dentro da sociedade, né, mineradora nesse momento, né? Então, liberdade e igualdade que a gente está falando no Brasil na Confidência Mineira era nesse momento. Eles queriam liberdade não do Brasil todo, não da colônia toda, somente, né, do estado de Minas Gerais, né? Outro momento que talvez a gente devia ser mais lembrado, que é a conjuração, né, da Bahia, ou Confidência dos Búzios, né, foi a primeira das primeiras revoltas em que a população realmente que entra, né, é uma revolta realmente popular, onde negros libertos, negros escravizados buscam igualdade. A gente está falando realmente agora de igualdade geral, né, de que acabe-se, tem o fim da escravidão, né, pelo menos na Bahia. Eles estão buscando também a burguesia no momento na Bahia, que é também igualdade, né, de imposto, mais privilégios, sendo que a Bahia não tinha tanto mais privilégios assim como o Sul, né, da metrópole. Esse tipo de igualdade, esse tipo de liberdade que eles estão falando nesse momento. Não é essa grande liberdade, né, que a gente fala hoje em dia, né, ou essa grande igualdade entre os seres que a gente fala. Com isso também a gente vai ver essa influência iluminista vindo para onde? Para as 13 colônias inglesas, né? Vai ter influência nas 13 colônias inglesas, que nada mais, nada menos que é os Estados Unidos hoje em dia, né? São muito mais que 13, hoje 13 estados, mas quem criou, né, quem conseguiu a independência dos Estados Unidos foram os primeiros 13, né, as 13 colônias que ficam no litoral do Atlântico nos Estados Unidos, né? Que a gente divide entre, né, colônias do norte, colônias do centro e colônias do sul, né? São as primeiras colônias dos Estados Unidos, né? O território dos Estados Unidos, que é hoje, que é um país gigante, muito grande hoje, vai ser conquistado mais no século XIX. A gente está falando agora do século XVIII ainda, pessoal. Então, vamos lá.
né? Por que que os Estados Unidos, no começo, queria essa independência? Era isso que eles estavam buscando? Não necessariamente, né? O que nesse momento os colonos vão querer é a autonomia que eles tinham antes. Antigamente, né, por muitos anos, quando começou a colonização nos Estados Unidos, né, a colonização inglesa nos Estados Unidos, isso aconteceu uma certa autonomia que foi bem diferente, por exemplo, da colonização da Espanha na América e da colonização portuguesa aqui no Brasil, né, na América também, porque nos Estados Unidos uma parte da colonização foi feita por fuga, né, por pessoas que eram puritanas que estavam fugindo da Inglaterra, que tinha a religião anglicana, né, então eles foram perseguidos. Sendo perseguidos, eles vieram para os Estados Unidos para colonizar, né, para que não precisem fugir nem mentir sobre a própria religião. A outra parte é porque, né, tinha-se pelo território via-se uma grande possibilidade para a Inglaterra e para pessoas na Inglaterra, para povos da Inglaterra, de ter comércio em relação com a cana-de-açúcar, né, com o rum, que é aquilo que a gente falou, né, do comércio triangular que eu expliquei para vocês, né. Aqui voltando assim, né, explicando. Pessoal, para essa aula, vocês vão precisar ter o caderno de vocês, né, para anotar as dúvidas que tiverem, ok? Vão precisar da nossa apostila, dando continuidade, né, que a gente vai falar. Depois eu não tinha conseguido terminar, eu vou conseguir terminar na próxima aula as atividades com vocês e a gente vai terminar, então, essa unidade, né, essa segunda unidade do livro. Beleza? Para relembrar vocês também, né? É sempre bom ter o Atlas perto, né? Eu já vi falando isso para vocês terem noção da onde fica, do que eu tô falando, né? De qual comércio com o outro. Era sempre legal ter o Atlas, tá? Com vocês. E a apostila. Esse material que eu vou mandar para vocês, né? Nessa aula também, vai ser como é que nem aqueles resuminhos que eu passava na lousa, né? Como eu não tô podendo passar o resumo, lembrando, eu tô passando esse material que tem um bom, que legal, que eu consigo pelo menos colocar para vocês, né? Mais imagens, né? Complementar um pouco o livro de vocês da apostila, né? Nessa primeira imagem, lembra que a bandeira, né? Essa é a bandeira dos Estados Unidos, né? A bandeira não é mais assim nos Estados Unidos, mas essa foi a primeira bandeira dos Estados Unidos como um país, como uma nação, que eram, né, são hoje, se eu não me engano, são quase, são 20, né, 20 e poucos estados, quase 30, na verdade, estados nos Estados Unidos, então são muito mais estrelas, mas a primeira bandeira dos Estados Unidos, que era essa, eram 13 também, 13 estrelas, né? Só para vocês lembrar. Vamos lembrar das características, né, das 13 colônias e os motivos que levaram, né, à guerra. Lembrando quais são os motivos. Um dos motivos foi que a Inglaterra e a França, né, foram a Guerra dos 7 Anos, entraram em conflito por regiões. Apesar da Inglaterra vencer a França, né, a França é um país antigo inimigo já da Inglaterra, apesar da França, da Inglaterra ter vencido, a Inglaterra sai, né, com muito pobre da guerra, né? Então, o que ela precisa? Para pagar as dívidas de guerra, precisa pedir para quem? Para as colônias. Vai mandar, né, um pedido para a colônia, para as 13 colônias, mandar mais dinheiro sobre isso. Só isso foi a causa, né, de se romper, né, das 13 colônias romperem. Poxa, pensa que eles eram, querendo ou não, ingleses. É muito difícil romper com uma metrópole, né? Só isso era motivo para eles terem esse rompimento né, com a Inglaterra? Não. O principal motivo maiores, na verdade, foram as leis, né, os impostos colocados pela Inglaterra nos Estados Unidos para que diminuísse essa dívida que a Inglaterra tinha feito por causa da guerra, né? Que impostos eram esses? Chamados de leis, né? A lei do açúcar, que era muito ruim porque abatia em todos os tipos, vários produtos, né, que a Inglaterra, que as 13 colônias utilizavam. A lei do selo, que é uma exigência de que esse selo real tivesse em todos os papéis utilizados, cartas, panfletos, jornais, tudo que os,
né, os colonos nos Estados Unidos usassem, tinha que ter esse selo, né, esse carimbo real. Para os colonos, isso infringia uma das principais direitos naturais, que é a liberdade, né, a liberdade de expressão e a liberdade de poder, né, poder comercializar as coisas sem precisar ter esse pagamento real. A lei do chá foi realmente das mais brutas que a Inglaterra colocou. Por quê? Porque o chá era um produto muito consumido nos Estados Unidos, né? Pensa que eles, querendo ou não, eles são filhos de ingleses. Os ingleses consomem muito chá vindo da China, né? Vai ter o episódio da festa do chá, né? Que é o Boston Tea Party. O que é essa festa do chá? Um grupo, né, um grupo mais radical de colonos, chamado Filhos da Liberdade, vão se vestir de indígenas e vão entrar nos barcos que traziam chás para a América e vão jogar esses chás todos, né, no mar. Isso acaba dando um prejuízo muito grande à Inglaterra, né, gente? Porque, querendo ou não, é muito produto e a Inglaterra, por causa disso, vai colocar uma lei mais dura ainda, com mais vigilância, né, nos Estados Unidos, que é nada mais nada menos do que as leis intoleráveis, né? Ela vai proibir reunião, ela vai se tornar realmente, a Inglaterra vai se mostrar realmente autoritária dentro da colônia, né, das 13 colônias dela. E por fim vai colocar a lei do acartelamento, né, que é a lei e que obriga as pessoas, os colonos, a aceitarem os soldados em suas próprias casas. Esse é um modo claramente de vigiar, né, os colonos para que não tivessem mais reuniões. Com a lei do acartelamento, aquele negócio piora de vez mesmo. Então, vendo que tipo, não vai ter mais conversa, o que os colonos propõem, né? Eles falam assim, ó, gente, não tem mais jeito, a gente precisa fazer uma reunião com a Inglaterra, com representantes da Inglaterra, né? Para a gente precisa chamá-los, né? Representantes da Inglaterra, porque desse jeito não vai dando, né? Eles estão infringindo vários direitos nossos, direitos que a gente chama de direitos naturais, né? Que o iluminismo defende. Então, ele está infringindo o direito de liberdade com tanta vigilância, ele está infringindo a liberdade de comércio com tantos impostos, ele está infringindo, né, a lei de igualdade, né, o direito de igualdade, porque ele coloca esses soldados, né, dentro das nossas casas, infringe a lei de, né, o direito de liberdade de expressão, porque põe os selos, ele tá infringindo a liberdade, né, tipo, nossa, porque também de igualdade, porque ele coloca os vigias, né, dentro da casa das pessoas. Então, os colonos viam que cada vez mais os direitos deles estavam sendo, né, caçados, sendo retirados pelo governo inglês, né? É por causa disso que a gente vai ver reuniões em que as 13 colônias chamam o governo inglês para conversar, para resolver isso. Falar, ó, não tá dando mais não desse jeito, a gente não vai ter jeito se não caminhar para independência. Isso é muito ruim, né? Vamos conversar? Vamos primeiro se reunir, vamos conversar? É isso que as 13 colônias, né, fizeram. Que vai ser chamada, essa conversa vai ser chamado o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Por quê? Congresso porque vai chamar, né, é uma reunião, vai chamar todos eles para decidir algumas coisas. Continental, porque ele vai considerar todo o continente, ou seja, é a primeira reunião em que as 13 colônias vão participar realmente, né, para conversar. E vai acontecer na cidade de Filadélfia. Onde que é a cidade de Filadélfia? Pessoal, a cidade de Filadélfia é uma cidade muito importante nos Estados Unidos até hoje, em que ela fica no estado da Pensilvânia, que são as colônias do norte. Vamos voltar lá no mapinha, vamos lá. Para vocês verem onde fica a Filadélfia. Né? A Filadélfia fica nesse estado aqui, ó, gente, da Pensilvânia, ok? Né? Colônias do norte, lembrem-se, as colônias do norte, eles, né, vão ser... A colônia do norte vão ser aquelas colônias que realmente querem, de certa forma, elas até querem mais independência do que as colônias do sul, porque elas gostam mais da autonomia, elas não dependem tanto de escravos ou, né, de outras coisas que vêm da Inglaterra. São estados que são mais
de certa forma, independentes mesmo da metrópole, né? Então, por isso que vai acontecer lá. As colônias do norte, assim como as colônias do centro, vão chamar as colônias do sul para a cidade de Filadélfia se reunir. Esse primeiro congresso vai ter um texto inicial, com uma fala sobre o que eles querem, na verdade, com a Inglaterra, de um cara muito famoso nos Estados Unidos, talvez é considerado um dos heróis, né, dos Estados Unidos, tanto é considerado como um dos heróis que ele está numa da nota, não lembro se é a nota de $1, que é o Benjamin Franklin, né? Muita gente acha que o Benjamin Franklin era um presidente, não, o Benjamin Franklin não foi um presidente, porque é esse carinha aqui, ó. O Benjamin Franklin, ele foi um ex-embaixador dos Estados Unidos, né, das colônias na França. Por muito tempo ele vai ser embaixador, né, enviado dos Estados Unidos, depois que ele já vira nação, para a França, né, que a França, querendo ou não, é para ajudar na independência dos Estados Unidos. O Benjamin Franklin, né, ele é um grande dono de fazendeiros também, ele tem fazendas, né, no norte. E o que ele fez? O texto dele era mostrar a ideia, o que é isso? Sugerir para todo mundo, né, que talvez a melhor discussão é talvez realmente conversar com a Inglaterra e falar para ela tirar os impostos para voltar à autonomia. Até aí, então, o texto do Benjamin Franklin está pedindo, está falando de uma independência? Não. Ele fala, olha, para que se volte até a paz de todos, para que nessas discussões não continue, para a gente voltar nossas liberdades, a gente precisa deixar de ser parte da Inglaterra? Porque pensa o seguinte, se os Estados Unidos tiver independência, aí se vira uma nação sozinha, né? Aí, se precisar de ajuda da Inglaterra, não vai poder ter, não, né? Esses colonos, eles queriam realmente deixar de ser parte da Inglaterra? Nem todos, a maior parte via com bons olhos continuar sendo parte da Inglaterra, né? Não precisava ser tão radical desse jeito. Outros, entretanto, já propunham que o único jeito de ter autonomia, né, o único jeito de se ver livre desses impostos seria realmente a independência. Mas até aí, isso ainda é realmente uma minoria. Né? Então, essa reunião vai ser aceita por todos, até mesmo pela colônia do Sul. As colônias do Sul são as colônias mais ligadas à Inglaterra. É aquelas colônias que elas que nem podia passar pela mente deles se separar da Inglaterra, né? Só que o que acontece? Com os postos impostos pela Inglaterra, as colônias do Sul estavam perdendo muito dinheiro na relação comercial com a metrópole. E isso, né, os caras até gostam dos ingleses, né? Mas quando começa a mexer na economia, quando começa a mexer no bolso dos colonos, não necessariamente eles vão continuar vendo com bons olhos. O que acontece? Esse texto da reunião mostra, né, é escrito pelo Benjamin Franklin e enviado à Inglaterra, aos representantes ingleses. A Inglaterra não pensa nem duas vezes, não vai aceitar de jeito nenhum os pedidos dos colonos. Pelo contrário, vai tentar impor mais ainda, né, interferência inglesa dentro da colônia. Então, os ingleses os estadunidenses, né, ainda que serão estadunidenses, os colonos, não veem jeito além de realmente começar uma organização para lutar contra isso, né? Gente, essa aqui é uma imagem que tem Our God, você pode ver assim, é uma imagem que representa esse primeiro congresso, né, com representantes desse primeiro congresso, que está escrito aqui embaixo, nosso governo, né? O Congresso da Filadélfia, aqui embaixo não dá para ver mais, mas é uma representação de que teria acontecido um quadro, né, de como foi essa primeira organização, né, de conversa entre as 13 colônias em Inglaterra. Pessoal, né, o segundo, né, já começando os preparativos para, se precisar uma luta armada, vai ter, os colonos ainda vão se organizar para ter uma outra conversa com a Inglaterra. Eu falar, não tem jeito. Se não tiver realmente uma discussão agora, claro, a gente não chegar a um acordo, vai acontecer a independência, vai acontecer as lutas, né? Vamos levar a independência até as últimas causas e a gente vai conseguir autonomia à força. O segundo congresso vai acontecer um ano depois, né?
vão participar de novo as 13 colônias, porque todo mundo está precisando, né? Todo mundo sabe do que vem isso. O que eles vão chegar aos 13 colônias? Com a rejeição da Inglaterra, os colonos mesmo falam, não tem jeito. A única solução para os nossos problemas é declarar a independência, né? Nessa preparação, cria-se a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Eu acho que, assim, em todos os estudos estadunidenses, assim, da história dos Estados Unidos, o documento mais importante dos Estados Unidos é querendo esse papelzinho aqui, ó, gente, que chama Declaração de Independência dos Estados Unidos, né? O que acontece? Essa declaração vai ser assinada por vários generais e vários representantes das colônias no dia 4 de julho de 76, né? Um ano depois, né? Até esse texto está pronto realmente sobre essa declaração. Tanto que, né, é o 4th of July, né, que é os Estados Unidos, o 4 de julho, o famoso 4 de julho, que eles param tudo, que é um feriado nacional para eles, que eles colocam um monte de bandeira, que todo mundo se pinta de azul e vermelho, né, que eles param muitas vezes para ver os fogos, tal. Para os estadunidenses, é um dia muito, né, é um dia muito importante, talvez o dia mais importante do ano é o dia 4 de julho. Ele é tão importante, gente, fica tanto no imaginário, né, dos estadunidenses, que eles criaram vários filmes, né, com isso, o Dia da Independência, Independence Day, o filme, né? Então, isso sempre aparece na cultura pop dos Estados Unidos. O que vai ser isso? Vai ser uma declaração de uma revolução americana. Por que uma revolução? Porque, a partir deste momento, os Estados Unidos se declaram como uma nação independente da Inglaterra, que vai declarar o começo dos conflitos. Um dos principais líderes, né, dos conflitos vai ser o senhor George Washington. Este homenzinho aqui, ó, gente, que aparece em vários filmes também, que aparece em Monte Pintura. O George Washington, ele era um general, né, famoso, do Sul, ele era um fazendeiro também, escravista, tá? Teve milhares de escravos. E o George Washington, vai ser, né, tão famoso, George Washington, que é a capital dos Estados Unidos, nada mais, nada menos, vai se chamar Washington, D.C., né? Washington, o distrito federal deles. Então, né, onde fica a Casa Branca, né, pessoal? Aquela sempre aparece em homenagem a este homenzinho aqui. O que acontece? Os Estados Unidos não têm dinheiro suficiente para entrar numa guerra sozinho. Mas vão vir dois países que eles são inimigos a longa data da Inglaterra, né? Não só inimigos por uma questão tipo, porque eles se odeiam nem nada. Não, a França e a Espanha, que vão ajudar os Estados Unidos, são inimigos comerciais, né? São inimigos, economicamente falando, da Inglaterra, né? Como eu falei, Alsácia, né? Regiões da França vão ser perdidas para a Inglaterra, né? Outras colônias em que França e Inglaterra disputam, muitas vezes vão perder, a França vai perder, e eles ficam nessa guerra, por região, por anos, séculos eles vêm fazendo isso. Então a França e a Espanha vão mandar tanto soldados como também armamento, ou seja, o que a gente chama de insumos. O que são insumos? Insumos são materiais, ou seja, coisas para manter a lógica do negócio acontecendo. Então, por exemplo, o que são insumos? Insumos são armamentos, insumos, né, bala, armas, né? Insumos são tipo uniforme, insumos são soldados. Para guerra é isso. Insumos é tipo alimentação, né? Canhões, né? Cavalos. Insumo é tudo isso. É tudo coisas que vão se abastecer a guerra para isso, né? O tempo todo essa guerra vai acontecer no território, tá, dos Estados Unidos, pessoal. Em nenhum momento as batalhas vão ser levadas para a Inglaterra. Isso, de certa forma, é bom para a Inglaterra, né? Esses países aliados, como eu falei, eles vão enviar, né, para os Estados Unidos soldados. A França, isso vai custar muito à França. Por quê? Mas você pensa, nossa, por que a França, né, tá mandando soldados, né? E
tudo isso. Lembre o seguinte, a independência dos Estados Unidos acaba acontecendo antes da Revolução Francesa, né? O problema da Revolução Francesa, né? A França já está ruim naquele momento em que está ruim ali nos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos mesmo vai acontecer em 76. A Revolução Francesa vai acontecer em 89. Um dos motivos para acontecer, de certa forma, a Revolução é a independência dos Estados Unidos. Lembrem-se, gente, a França já está passando fome, já está com problema de colheita, já tudo mais. E ainda o rei fala, não, nossos camaradas, nossos amigos estão precisando da gente. Vamos mandar soldados para eles, né? O que acontece? Para você manter os soldados, você precisa de dinheiro, né? De onde vai vir mais dinheiro? Vai vir da população da França. Por isso que eu falo, um dos motivos da Revolução Francesa vai ser, na verdade, a independência dos Estados Unidos, né? A França tinha condições de mandar esses soldados para os Estados Unidos? Não. Precisou de muito dinheiro para, né? Muitos impostos franceses para conseguir levar esses soldados até lá, entendeu? E esses soldados só vão chegar bem no final, né? Para ajudar mesmo e bem no final do conflito. Então, isso vai custar muito dinheiro para a França. Isso vai custar tanto a monarquia francesa, né? Eu acho que o rei Luís XVI ia ter pensado, não devia ter mandado aqueles soldados para lá. Mas a França mandou, custando tudo isso para ela, por quê? Porque ela tinha acabado de perder a guerra para a Inglaterra, né? Mandou de vingança, manda porque ela é uma inimiga mesmo e que ela acha que ela vai sair ganhando com isso. No fim, ela saiu perdendo mais ainda por causa dessa ajuda aos Estados Unidos, né? Então, pessoal, o que acontece? Em 83, né, finalmente, vai vir a declaração final da independência, ela vai ser, né, assinada antes, mas a declaração de independência dos Estados Unidos vai ser assinada antes realmente do fim dos conflitos. Os fins dos conflitos vão acabar em 83, com o Tratado de Paris, em que a Inglaterra vai assinar, né? Por que a Inglaterra vai perder? Gente, não está acontecendo dentro do território inglês. Por mais que a Inglaterra tenha muito poder naval, ou seja, um poder muito grande de navios, lembrem-se, a Inglaterra tinha saído de uma guerra com a França. A Inglaterra estava sofrendo também. A Inglaterra não tinha quase soldados mais, também não tinha mais, né, insumos para a guerra. Entra numa outra guerra com os Estados Unidos. Não tem jeito, ela não tem soldados descansados, não tem comida. Não tem jeito, o único jeito é realmente declarar independência e a Inglaterra colonizar outros lugares, né? Então, o que eu queria mostrar para vocês também é como para vocês verem como é cultura, né? Né? A questão dos Estados Unidos. Como eu mostrei para vocês, né? O jogo Assassin's Creed, né? Ele fez sobre a Revolução Francesa, vocês lembram que eu mostrei o videozinho, né, que é super sangrento e tudo mais, mas eu quero mostrar porque eles fizeram também eles fizeram também dos Estados Unidos, da independência dos Estados Unidos, né? O legal do jogo é que ele é um jogo que, né, os assassinos vão passando ao longo do tempo, né? Eles têm que atravessar e ele acabou interferindo em várias guerras no mundo. Eles vão interferir na Revolução Francesa e eles vão interferir na Revolução, né, Americana, que a gente chama. O que é a Revolução Americana? A Revolução Americana nada mais é do que a independência dos Estados Unidos, né? Eu queria mostrar esse videozinho para vocês verem como, né, essa Revolução Americana, ela faz muito parte de, tipo, várias coisas nos Estados Unidos. Eles comemoram, aparece em filme, aparece em livros. Então, tem muita coisa que acontece em jogos, né? Entender, então, o que acontece, né? E a influência do iluminismo na independência dos Estados Unidos, para se entenderem como é que eles chegaram a isso. Vou mostrar aqui para vocês, ó.
Ó, gente. Ó, esses são os soldados americanos. Soldados ingleses, vermelho. Soldados ingleses de vermelho, soldados americanos de azul. 4 de julho inicia a Revolução. Para quem gosta de jogo, né, quiser descobrir um pouco mais sobre né, o jogo da independência, existem os jogos também. Gente, a gente pode falar, por exemplo, o filme Patriota. Se vocês gostam da história, né, dos Estados Unidos, eu indicaria assistir o filme, né, O Patriota, que vai falar sobre isso. A história se passa até por causa, né, o nome chama O Patriota, por causa né, que é isso, o nascimento de uma nação, né, gente? Né? Então, né, é o nascimento da nação Estados Unidos, né, da América. E o filme, ele é um filme, se vocês assistirem esse Patriota, é um filme antigo e tal, mas ele é bem legal ainda. Mas se vocês gostarem dessa temática, ele vai mostrar as batalhas, principais batalhas, né, durante a guerra, né, da Revolução Americana, né? Então vocês conseguem ver uniformes, é aquele que eu estava mostrando para vocês no vídeo, os uniformes dos colonos, né, dos ex-colonos, que vão ser dos americanos. É o uniforme azul, né, com os punhos vermelhos. O uniforme dos ingleses é o uniforme vermelho inteiro, né? Que as bandeiras são muito parecidas, vocês vão continuar sendo parecidas. Por último, eu queria entrar para vocês entenderem como que, por que para os Estados Unidos, se você conversar com um estadunidense hoje em dia, por que para ele normalmente eles são tão patrióticos, tem tanto esse sentimento de pátria dentro deles, e por que para eles adoram, né, eles são tão apegados à declaração de independência deles, ou seja, a Constituição deles. Eu quero colocar um pedacinho para vocês, que é para fundar, né, a ideia de estar fundando uma nação mesmo. Esse aqui é um pedaço para vocês, né? Tem o texto na internet, se vocês quiserem, da Declaração de Independência dos Estados Unidos, mas eu coloquei um trechinho. Quando no curso dos acontecimentos humanos se torna necessário a um povo dissolver os laços políticos que ligavam ao outro e assumir entre os poderes da terra posição igual e separada, a que lhe dão direito às leis da natureza e a dos deus da natureza, o respeito digno para com as opiniões dos homens, exige que se declarem as causas que os levam a essa separação. Estão dizendo por que eles estão pedindo a independência, né? Porque a Inglaterra feriu com os direitos, né, as leis da natureza e as Deus que deu a natureza. Consideramos essas verdades como evidentes por si mesma que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Esses são direitos naturais do homem. Que a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, né? Que se os governos não guardarem, né, não protegerem esses direitos naturais, cabe ao homem acabar com esse governo. Né? Cabe governos são instituídos entre os homens, derivando de seus justos poderes do consentimento dos governados. E sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir novo governo, baseando-se em tais princípios e organizando-lhe os poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente para realizar-lhe a segurança e a felicidade. Gente, essa parte da declaração, ela é toda baseada em ideias iluministas, né? Que é, ela fala dos direitos naturais do homem, né? Direito à liberdade, à felicidade, né? E à vida.
ela fala desses direitos naturais. Ela fala, com o pensamento de John Locke, né, que foi filósofo iluminista, de que se o governo não garante ao seu povo esses direitos, né, o povo em si tem o direito de tirar esse governo. Só que vamos falar a verdade. Esse povo, nessa declaração, não é todo mundo. Quem é esse povo? Esse povo são brancos e propriedade de terra. Por quê? Somente os donos proprietários de terra têm o direito a um direito natural, que é a propriedade. Logo, são eles que podem falar. Os negros escravizados nesse momento não são iguais aos homens brancos. Então, né, sendo eles não considerados nem como humanos, mas como objetos, eles têm o direito de tirar esse governo? Também não. Então, a declaração dos Estados Unidos, ela não está falando realmente de todos. O povo não é todo mundo. Esse povo são mulheres? Não, porque as mulheres são vistas como submissas, elas, né, como aquela companheira do homem, então ela tem direito de voto, ela tem direito de decidir? Também não. Logo, esse direito de tirar o governo não cabe a elas. Então, quem é que esse povo está falando, né? Essa declaração está falando de que povo? Homens brancos e propriedade de terra, tá? Essa carta, né, que vai ser a declaração, é uma república, ela vai finalizar, ela vai deferir, ou seja, ela vai colocar que os Estados Unidos se torna uma república. O que é uma república? Ou seja, ele não é mais uma colônia, ou seja, ele não faz parte, né, se torna uma nação, ele não mais faz parte de uma outra nação, tá? Ele não é um país que é dominado por um rei, então ele é um país presidencial, ou seja, vai ter um presidente como comandante do executivo, né? Então aí já é uma outra ideia iluminista imposta, porque ali vai falar de 3 poderes: judiciário, executivo e legislativo. Essa é a ideia de Montesquieu, né, do iluminismo. E federalista. Por que federalista? Os Estados Unidos, diferente do Brasil, ele vai ser um federalista. Os estados, eles têm mais autonomia do que o normal, assim, né? Os estados nos Estados Unidos, eles são muito mais autônomos do que os estados no Brasil, né? Os estados no Brasil têm um pouquinho menos autonomia do que os estados lá nos Estados Unidos. Em 1791, depois da independência, que vai se criar a primeira Constituição dos Estados Unidos, que é um documento também super importante, que o americano adora falar isso, né? Naqueles programas né, o programa, né, de tipo assim, de juiz, né, de caçar bandido, quando a pessoa tá lá, né, réu num processo, ela fala, eu declaro a primeira emenda, a segunda emenda, né? O que são? Não, nos Estados Unidos são, se eu não me engano, são 13 emendas. Em 1791, só vai declarar 10 emendas, ou seja, né, essas 10 primeiras emendas que foram feitas em 1791, elas são as 10 primeiras emendas até hoje nos Estados Unidos, tá? Eu trouxe para vocês só a primeira emenda, mas, por exemplo, uma dessas emendas é o direito à arma, uma dessas emendas é o direito de ficar calado, uma dessas... Então, tipo, liberdades. Eu trouxe a primeira emenda para vocês, porque essa é a primeira, né? Tipo, se a primeira é o direito que o cidadão estadunidense considerado mais importante, que eles deviam estar na Constituição. Qual que é o primeiro, né? Primeira emenda foi adotada no dia 15 de dezembro de 1791, impede textualmente ao Congresso americano de infringir 6 direitos fundamentais. O Congresso passa a ser impedido de, o que o Congresso não pode fazer nos Estados Unidos: estabelecer uma religião oficial ou dar preferência a uma dada religião, ou seja, todas as religiões são aceitas nos Estados Unidos, todo mundo tem direito, né, de ter a religião que quiser lá, oficialmente. Isso acontece realmente? Outra pergunta. Estado e igreja são oficialmente separados, que nem no Brasil, né? O Estado, ele é laico. O que quer dizer isso? O Estado não tem nenhuma religião com eles, tá? Outra parte da emenda, outro direito que o Congresso não pode infringir:
proibir o livre exercício da religião. Então, todo cidadão americano, né, todo cidadão estadunidense tem o direito de ter a religião que ele quiser. Aqui no Brasil, também nós temos isso na nossa Constituição. O que o Congresso também não pode fazer? Limitar a liberdade de expressão, né? Para eles é muito importante eles quererem falar o que eles quiserem. Mas aí que vem a discussão. Liberdade de expressão é poder dizer tudo que a gente quer? Limitar a liberdade de imprensa. A imprensa nos Estados Unidos não pode ser censurada, tá? O Congresso não pode permitir a censura nos Estados Unidos da imprensa, né? Limitar o direito de livre associação pacífica. Qualquer um nos Estados Unidos, né, pode ter uma associação, um grupo, a seitas, o que quiser, pacificamente. Ele é livre para fazer isso, tá? Limitar o direito de fazer petições ao governo com o intuito de reparar agravos. Essa limitação, gente, está relacionado diretamente à ideia de que se o governo não cumpre aquilo prometido ao povo, né, prometido, né, de proteger a população, logo a população tem direito de tirar o governo. O Congresso não pode impedir isso, tá? Então, esses 6 direitos fundamentais, considerados fundamentais, é por isso que estão na primeira emenda. Quando a pessoa pede pela primeira emenda, ela está pedindo que seja lembrado que esses 6 direitos fundamentais têm que estar lá para, né, pro cidadão estadunidense. Vocês devem estar achando estranho eu falar cidadão estadunidense, gente, tem um porquê. Vou explicar isso onde a gente acabar essa unidade. Porque a gente tem que entender o seguinte: se eu falar o cidadão americano, poxa, mas todos nós somos da América, mesmo que seja na América Latina, mesmo que seja na América Central, né? Tem essa divisão. A gente, quando eu falo, a gente é um cidadão brasileiro, a gente pertence à nação brasileira, né? Então, agora é um costume, né, mais ético falar cidadão estadunidense, porque americano seria da América inteira, né? Cidadão norte-americano, mas pense, quem tá na América do Norte? Tá o Canadá, o México e os Estados Unidos, né? Então, de que país eu tô falando? Então, o certo é falar estadunidense. Então, que pertence à nação Estados Unidos da América. Entenderam? Então, não, né, é uma questão de costume. Falem isso, usem o mesmo termo, tá? Porque é mais ético. Vocês vão ver eles falando eles como America ou com Americans, mas isso que é uma linguagem deles lá, mas o mais certo mesmo, eticamente, é falar isso. Beleza, pessoal? Então, façam as atividades, né, que a gente tá no cronograma, depois a gente vai corrigir e a gente vai fazer um trabalhinho para terminar depois dessa atividade. Um beijo para vocês, até a próxima aula.